Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast de Jansen Ferretti. Esse podcast que tem um compromisso com vocês, sempre trazer um conteúdo prático e relevante toda semana. E hoje eu estou trazendo aqui, aceitou o convite, um atleta de alta performance há mais de 20 anos, atleta da Marinha, PhD em Biologia, entre outras coisas, o mestre Ricardo. Mestre, muito obrigado por aceitar esse convite, uma satisfação. Acho que, na verdade, eu tenho certeza que vai ser bem interessante para os nossos ouvintes. Muitas das perguntas que eles fazem, algumas até já pediram para fazer, vão ser bem aceitas e bem recebidas pela galera. Obrigado. Bom, prazer imenso estar aqui. Para mim, eu tenho o Jansen como uma referência aí de disciplina, determinação e sucesso em tudo que ele se propõe. Obrigado. E para mim vai ser também uma ótima oportunidade de trocar e aprendo muito com o Jansen e poder compartilhar um pouco da minha experiência é uma grande honra. Pô, show de bola, mestre. Então, a primeira pergunta que me veio à cabeça lá atrás, por que a apneia? Como é que foi, como é que se deu isso? Por onde nasceu essa ideia? Fala um pouco pra gente sobre isso aí. Então, quando eu tinha uns 11 para 12 anos de idade, eu fiz uma viagem com o pai de um amigo meu para Búzios, região dos Lagos, Rio de Janeiro, água clara, bonita. E eu tive a oportunidade de mergulhar de máscara e snorkel. E aí foi um momento muito marcante na minha vida, assim, que eu lembro de estar olhando assim para fora da água, e quando eu botava o rosto dentro da água, eu via aquela vida marinha fervilhando ali, um monte de peixe, um monte de coisa. Eu fiquei alucinado. E desde aquele dia eu decidi que o mergulho tinha que fazer parte da minha vida. Aí fui buscar quais profissões, né, que estariam relacionadas a isso. Eu descobri que biologia marinha foi o caminho que eu segui na minha carreira. E desde aquele dia eu comecei a mergulhar recreativamente, né, para curtir a vida marinha. Mas nunca me imaginei, de fato, competindo em apneia. Minha apneia era algo assim, que foi desenvolvendo no início, mas não era nada demais. E para mim, o ponto-chave mesmo, eu fiquei assim, muito encantado e comecei a mergulhar quase todos os dias, na época que não tinha internet, não dava para a gente saber se tinha internet, né, mas não tinha previsão do mar, não dava para saber se a água ia estar clara ou não estava. Aí eu mergulhei muitos anos ali na Praia Vermelha, na Urca, na Baía de Guanabara, que a visibilidade nem é lá essas coisas, tem no máximo, sei lá, uns 5 metros de visibilidade. Água gelada. Muitas vezes água gelada, as condições um pouco difíceis, mas ali você vê muita coisa também. Vê tartaruga, polvo, arraia, peixes variados, enfim, isso. Fiquei muito fascinado com isso e o meu fôlego foi melhorando aos poucos, né? No início eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do desconhecido, da água turva, de um tubarão vir me morder. De um peixe que bate, tu acha que é alguma coisa? Qualquer coisa, ficava, né, aquela ansiedade, aquela coisa, mas aos poucos foi me ambientando, foi cada vez ficando mais relaxado. E eu tive um início que eu acho que me ajudou bastante, que enquanto meus amigos, logo nos primeiros meses, já foram pegar um arpão e começar a caça submarina, que se faz em apneia, né? Eu fiquei muitos anos mergulhando ali só para admirar o fundo do mar e um mergulho muito interior também, que era observar, né, as minhas sensações, o meu relaxamento, a minha técnica de respiração, como estava a minha batida de perna. Isso tudo me ajudou a desenvolver um pouco no início. Mas nessa época, se alguém falasse para mim que ficava mais do que 4 minutos sem respirar, eu achava um absurdo. Falava, não, o cara ficar 4 minutos sem respirar, ele deve ter um yogi que fica lá 7 anos no Tibete meditando, ou então alguém que tem uma genética muito diferenciada. Não me imaginava nesse mundo de competição. Pô, então foi o mar, o encantamento pelo mar que foi te levando e consequentemente também te levou para essa busca do autoconhecimento, assim, uma consequente busca pelo autoconhecimento, né? Autopercepção, e aí relaxamento, e como aproveitar melhor a respiração, a batida de perna. Eu tinha um objetivo muito claro, que era conseguir descer mais fundo e ficar mais tempo embaixo d'água para contemplar mais aquele mundo que eu fiquei fascinado. E aí eu comecei a buscar me desenvolver nisso, né? Mas ainda muito limitado, não tinha ferramentas ainda para desenvolver isso. E a grande virada de chave, o que transformou minha vida,
foi eu ter conhecido um grande caçador submarino lá na Praia Vermelha, o Vitor Lazera, grande abraço para ele. E ele também era muito bom de apneia, ele era o recordista carioca de apneia da época. E ele me chamou para participar de uma competição. Mas eu achava que para participar de competição de apneia você tinha que ter um pré-requisito, né? Ter um tempo mínimo, algo assim. E ele falou que não, que igual você participar de uma maratona. Você não precisa ir para ganhar no keniano, você vai para superar a sua marca, completar a prova, enfim. Aí ele me convenceu, me passou algumas técnicas. Eu comecei a aplicar na piscina. E em pouco tempo eu cheguei naqueles 4 minutos que eu achava impossível. E aí eu fiquei muito empolgado. Eu falei, poxa, aproveitar que eu tô novo. Eu sempre tive, assim, uma afinidade por esporte, né? Sempre pratiquei várias modalidades. Mas nunca me destacava muito. Eu era razoável a bom. Fiz remo, fiz basquete, futebol, pego onda, bodyboard, natação. Então fui passando por várias modalidades, mas era bom, mas nunca me destacava muito. Aí eu falei, bom, vou ver aqui quanto que o pessoal ganha nessas competições de apneia. E aqui no Rio, as competições, muitas vezes o primeiro lugar fazia 5 minutos, 4 minutos e pouco. Aí eu falei, cara, eu acho que vou aproveitar que eu tô novo, vou entrar de cabeça nesse esporte. Mais ou menos quantos anos? Aí eu já tava com uns 19, minha primeira competição. Aí nesse mundo de competição, você aprende muita coisa. São pessoas que estão ali taradas, literalmente, por qualquer coisa que possa aprimorar a performance. Coisa assim que a gente jamais imaginou, assim, que possa interferir. Eu vou dar um exemplo assim, vamos supor, não que tenha sido isso, mas, por exemplo, você joga futebol, aí você tem que escolher entre a camisa número 23 ou a camisa 7. Mas você tem que aplicar um conceito de performance para escolher. Qual que você escolhe? Agora aqui, eu escolhi a 7. Por quê? Que é menos um número, de repente é menos peso. Menos tinta. Camisa. Mas, pô, isso aí são miligramas que, pô, mas faz diferença. Em alta performance. Em alta performance faz diferença, claro. Você pode focar em muitas outras coisas antes de pensar nisso. Mas eu vejo até jogador de futebol. O jogador de futebol tem aquele estilo lá, ele deixa lá o Black Power, o grandão, o cabelo. De repente, se ele tiver que pular e dar uma cabeçada, né, com cucuruco, ele não conseguiu bater com a testa, ele precisa... a bola vai dar uma amortecida. Então, o jogador, às vezes, ele está preocupado mais com estilo, né, com outras coisas. Talvez o cabelo maior, mais volumoso, deixa ele mais reconhecível em campo também, para um parceiro tocar a bola para ele. Visão periférica então, ali, né? Tem balanços nisso, mas a gente pensei sobre isso. Mas a gente está pensando em detalhes que muitas vezes as pessoas comuns não pensam. Exato. Por exemplo, você vai pegar um caminho para chegar lá no treinamento, no local da competição. Um caminho passa pelo túnel Rebouças, cheio de cano de descarga do carro ali, liberando monóxido de carbono. Aquilo vai para o seu pulmão, vai ligar ali nas suas hemoglobinas, vai atrapalhar um pouquinho a sua oxigenação, que seja, mas atrapalha. Ou outro caminho, você passa pelo Jardim Botânico, um monte de árvore fazendo fotossíntese, liberando mais oxigênio, um ar puro. Então, até isso, escolha do caminho que você vai fazer. Mas, então, assim, muitos pequenos detalhes e isso vai fazendo você aprender por osmose mesmo, só de estar convivendo com o pessoal ali. E me deixou muito empolgado, né, de participar de outros eventos. Esse primeiro evento, infelizmente, eu apaguei. É mesmo. Fiz 5 minutos, que era uma marca que eu nunca tinha feito. 5 minutos, ia ganhar a prova, só que quando você apaga, você é desclassificado. Então, foi uma grande lição também. Eu estava querendo superar o segundo lugar, que estava com 4 minutos e 40. Aí eu fui com a meta de passar ele, aí acabei passando meus limites e aprendi que na apneia você não deve se preocupar com o outro, né? Você tem que se preocupar com você mesmo, com a sua performance. Mas foi a primeira vez que você apagou em geral ou não? Não chegou nem... Quem olhou falou que eu nem cheguei a apagar. Muitas vezes você tem o que a gente chama de samba. Né? Você perde o controle motor. Mas para mim, talvez tenha apagado por 1 segundo, 2, porque eu não me recordo os segundos ali finais. Que muitas vezes você tem um samba que
você perde o controle motor, fica tremendo, né? Uhum. Uma linguagem internacionalmente conhecida como samba por causa da dança mesmo. O pessoal lá fora apelida esse estado. É uma falta de oxigênio no cérebro que um pouquinho antes de apagar pode acontecer isso. Mas como eu não me recordo do final, eu considero que eu provavelmente apaguei por alguns segundos. Então ali você foi começando a conhecer os seus limites, um pouco da segurança. Isso sempre já estava um pouco antes, você criou a partir dessa situação a preocupação com a segurança? Isso foi a preocupação com a segurança, Ou assim, outros... eu sempre escutava falar, né, dos mais experientes, pessoal que participava de competição, que você não devia treinar a apneia sozinho. Mas eu achava assim, não, poxa, se eu tiver o controle próprio ali, né, eu conheço meus limites, dá para ir sem forçar, né, acabei me submetendo a alguns treinos sozinho. Aí um dia... Submerso. Aí um dia minha avó me ligou e falou, Ricardo, você tá indo pra água. Ela sabia só que eu pegava onda, nem sabia que eu tava fazendo apneia. Ricardo, você tá indo pra água, Eu falei, não, o que houve? Pô, eu tive um sonho horrível. Aí ela me descreveu exatamente, ela falou, eu tava no alto de um prédio e eu via você na água, assim, parado. Ela descreveu exatamente alguém fazendo apneia estática. E eu tentava te socorrer e eu não conseguia. E, cara, nesse dia eu tava indo treinar sozinho. Aí foi o primeiro clique. Eu falei, não, o negócio é sério mesmo. Apesar de eu ser cético com um monte de coisa, nem acreditar muito em sonho premonitório, nesse dia eu falei, não, eu tenho que tomar um jeito. E aí depois eu soube de alguns casos, né, de pessoas morrendo treinando sozinho. E aí para mim foi a gota d'água mesmo de realmente ver que o negócio é sério, que você não pode. Apneia é um esporte maravilhoso, mas treinar sozinho, apagar, não tiver ninguém para te tirar, acabou. Morre. Tem milhares de pessoas treinando apneia nesse momento no mundo, seguindo protocolos de segurança, um tomando conta do outro. Vários deles muitas vezes apagam e não acontece nada. Sem problema nenhum. Quando está bem acompanhado, um socorre o outro, não tem sequela nenhuma. Agora basta treinar sozinho todo ano, toda hora a gente ouve relatos de pessoas que morrem treinando sozinho. E como é que foram esses primeiros desafios no começo de carreira? Como é que é o estímulo em geral para quem está começando? Existe um estímulo? Então, o grande estímulo que eu vejo, assim, é a motivação de você se superar. Que a apneia você vivencia isso muito, principalmente no início. Você vai dando uns saltos assim, você aprende uma técnica nova, começa a aplicar, começa a treinar, você sai de 4 minutos, daqui a pouco você está fazendo 5, daqui a pouco 5,5, daqui a pouco 6. E a evolução, ela é mais perceptível do que em outros esportes. Na corrida, você corre 10 quilômetros em 60 minutos, para você conseguir baixar 1 minuto, 30 segundos. São meses de treinamento, às vezes. Na apneia, você consegue isso de uma forma muito rápida, é muito motivante. Aí, os meus principais desafios é que eu estudava, né? Fazia estágio, fazia faculdade, estágio e ainda treinava. Já na área de biologia? Já na área de biologia, sempre marinha. seguiu pela biologia. Biologia marinha. E aí, eu pegando o ônibus, né? Eu lembro, assim, desafios que naquela época eu fazia rindo. Gostava. Não me via nem como vítima, coitado. Não, gostava de fazer aquilo. Eu saía da faculdade, ia para o estágio, do estágio carregando os equipamentos a tiracolo, né, incomodando os outros ônibus cheios, lotados, carregando nadadeira, roupa, material de mergulho. E o treino eu tinha conseguido um apoio na Tijuca, na Academia de Natação Estilo. Lá ele liberava de treinar sem pagar, eu não tinha grana também para ficar pagando, clube, academia. E tinha um duplo para treinar comigo lá. O Paulo Mussoi e o Vitor Lazera, que depois começou a treinar comigo lá. E aí, o desafio era esse, voltar, morrendo de fome, não ter um puto no bolso para comprar nenhum milho na rua. Tinha comida em casa, nunca passei fome em casa, não, mas assim, era desafio. Hoje eu já não me imagino fazendo esse tipo de coisa. A gente já tá na zona de conforto. Né? Treinando na água fria, gelada pra caramba. Alguns clubes que eu arrumava um cantinho, às vezes, para treinar. E muitas vezes, quando não tinha gente para treinar, treinando na cama mesmo, em casa. Então, a apneia é um esporte muito democrático também. Né? Se você consegue
controlar a sua respiração, você pode treinar apneia estática. Até um tetraplégico consegue treinar apneia estática. Talvez seja o único esporte em que o tetraplégico consegue praticar. Bacana. Falou um pouco aí de respiração, né? Eu acho muito interessante essa parte do esporte e toca muito com o que a galera pergunta muito no Instagram sobre ansiedade, sobre esses males em geral emocionais da nossa época. Eu falo muito, pô, a primeira coisa, tu tem que lembrar de respirar. Regra básica, lembra de respirar. A negócio, pô, é muito óbvio, mas é importante. Quando a gente está muito ansioso, né, a gente está muito nervoso, está num local no estresse do trânsito lá fora, é uma fechada que alguém te dá que você respira fundo, se centra, foca no teu objetivo, o que é interessante ou não. Fala um pouco sobre essa nuance do esporte, o quanto ela te ajuda na sua vida, tanto pessoal, profissional. Fala um pouco sobre esse lado da apneia. Então, a apneia, eu costumo dizer assim, que a vontade mais essencial do ser humano, a ansiedade mais essencial do ser humano é a vontade de respirar. O ser humano consegue ficar não sei quantos dias, né? Sei lá, 3 dias sem água, 1 mês, não sei quanto tempo sem comida, mas sem respirar pouquinhos minutos, né? Então, até por ordem de prioridade, né, você vê que é urgente você respirar. E uma vez que você consegue controlar isso, você vai calejando a sua mente para lidar com outras situações que causam ansiedade. Bacaníssimo. Se eu consigo ficar sem respirar, eu posso ficar um pouco mais sem comer, posso Exatamente. ficar um pouco mais sem beber, eu não vou morrer. Exatamente. Esse é um ponto que ajuda muito, né, mentalmente, você lidar com outros tipos de ansiedade. E nas competições de apneia, você lida com uma ansiedade, né, de performance, né, extrema. Você treinou meses para aquele momento, você só tem uma chance, sua frequência cardíaca não pode estar alta. Se ela estiver alta, ela vai te prejudicar. E você cria uma expectativa. Muita gente está ali criando aquela expectativa em cima do seu resultado. Você tem compromissos, muitas vezes com o patrocinador, ou com, no meu caso, eu sou atleta da Marinha, eu preciso de resultados também, como eu recebo o apoio da Marinha para isso. Então, dependendo da forma que você encara as coisas, você entra num looping, né, de ansiedade que prejudica muito o seu rendimento. Então, a gente treina muito isso, né? A conseguir baixar a frequência cardíaca em situações de estresse. E uma das maneiras de você fazer isso é com as próprias técnicas de respiração. Então, a gente tem o nervo vago, que ele serve como um freio ali para o coração, né? Quando o sistema nervoso simpático está em ação, né? Sistema de luta e de fuga, né? Sistema nervoso autônomo, muitas vezes você está numa situação de estresse, você entra nesse modo. Por exemplo, apareceu um leão aqui na sala, meu coração vai disparar, começar a produzir adrenalina, minha boca seca, a pupila dilata, eu estou pronto para uma reação de ou encarar o leão ou então sair correndo. Só que esse estado é o pior para você fazer uma apneia. Você não quer estar nesse estado, você quer estar no estado oposto, que é o sistema nervoso parasimpático, que é de calma, de relaxamento, frequência cardíaca baixa. E para isso, a respiração ela é capaz de estimular o nervo vago, que serve como freio ali da frequência cardíaca. Então, você fazer expirações bem lentas ajuda nesse processo, né? De vez em quando faz uma inspiração um pouco mais profunda, usa um pouco mais a capacidade dos seus pulmões, começa de baixo para cima, né? Muita gente acaba respirando usando só a parte de cima dos pulmões e esquece que 60% do volume pulmonar está aqui embaixo. Então, se você fizer uma inspiração mais profunda, pode dar até uma pausazinha no final da inspiração, uns 2, 3 segundos, e na hora de soltar o ar, relaxa, trava um pouco a língua atrás do dente e solta o ar bem devagar. Isso vai acalmar instantaneamente. Excelente. Se fizer, qualquer um que fizer isso em casa pode testar. Soltar o ar até o final. Então, a gente, na hora de se preparar para uma competição, para um evento, a gente tenta entrar nesse estado de calma.
gente faz respirações, muitas vezes nasal também ajuda. Qual é a diferença assim, de uma para outra? Em termos A de... respiração nasal, a grande vantagem dela é que ela tem, a gente nos seios paranasais, a gente produz óxido nítrico, que é um gás vasodilatador. Então, é um gás que favorece ali que os vasos sanguíneos, ali, os capilares sanguíneos que fazem as trocas gasosas com os alvéolos, eles se dilatem mais e chegue mais sangue ali naquela região, facilitando as trocas gasosas e oxigenando melhor o sangue. E ela controla também a saída do ar, né? Se você respira soltando o ar pelo nariz, você cria um pouco de resistência para a saída do ar, isso favorece o processo de oxigenação. E também controla o nível de gás carbônico no sangue. Então, existe um nível fisiológico de gás carbônico no nosso sangue, que é ditado pelo ritmo da nossa respiração. Quando o gás carbônico aumenta, a nossa respiração fica mais ofegante para a gente eliminar mais gás carbônico. O problema é que as pessoas no dia a dia respiram muito pela boca. Sim. Dorme respirando pela boca. E isso faz com que o nível de gás carbônico que o seu corpo aceita como normal, ele aceita um nível menor. Porque quando você ventila muito, você remove muito gás carbônico. Então, o gás carbônico é o principal agente que provoca a vontade de respirar. Então, uma pessoa que está ventilando demais, está hiperventilando, movimentando muito o volume de ar para entrar no pulmão e sair num curto espaço de tempo, essa pessoa remove muito gás carbônico do sangue e passa a tolerar cada vez menos o gás carbônico. Então, essa pessoa numa situação normal, se ela subir uma escada, ela já vai aumentar um pouquinho o gás carbônico, ela já vai ficar ofegante, porque ela acostumou os quimiorreceptores do cérebro a um nível mais baixo de gás carbônico. Então, a pessoa que faz uma respiração nasal mais calma no dia a dia, ela aumenta a tolerância dela ao gás carbônico. E isso ajuda ela a qualquer atividade física, qualquer outra situação, ela vai ser mais resistente. Inclusive, a gente tem usado, agora uma fita micropore para tapar a boca durante a noite. Para forçar. Para forçar a respiração nasal, que além do benefício de você filtrar melhor o ar, manter você mantém, você desidrata menos, né? Que você umidifica, filtra vírus, bactérias, partículas, né? Os nossos pelos aqui no nariz cumprem essa função. A própria barba no homem também cumpre essa função de ajudar a filtrar mais o ar. E você mantém um nível de gás carbônico no nível fisiológico, sem baixar demais ele. Então, ao contrário, assim, a gente usa técnicas de inspirar mais, encher mais o pulmão em situações de apneia, que a gente realmente vai precisar mais volume pulmonar. Ou então, numa situação dessa, você quer baixar a frequência cardíaca, faz uma inspiração mais profunda, uma expiração mais profunda. Mas no dia a dia, nas atividades físicas, a gente tenta fazer o oposto, menos é mais. A gente tenta respirar só pelo nariz e sem movimentar muito o ar, para a gente manter o nosso nível de gás carbônico no nível fisiológico. E isso tem um impacto, inclusive, na oxigenação dos músculos. Aí é uma coisa um pouco mais complexa fisiológica, que é o efeito Bohr, que chama. O oxigênio, ele liga a hemoglobina. Para ele ligar a hemoglobina, ele precisa que o nível de gás carbônico esteja baixo, que é o que acontece ali próximo dos pulmões. E o que faz o oxigênio sair da hemoglobina e ser entregue para os tecidos, ele está preso. O que vai fazer ele sair é o gás carbônico. Entendi. Então, o músculo que está ali produzindo gás carbônico, está fazendo as reações de geração de energia, de geração de ATP, usa o oxigênio e produz gás carbônico. Então, quando ele chega ali, o gás carbônico faz o oxigênio sair da hemoglobina e ele ser liberado ali para o tecido, para o músculo. Se você baixa demais o seu gás carbônico,
o oxigênio, então, ele fica retido na hemoglobina e não é liberado para os tecidos. Então, a pessoa acha que ela está oxigenando mais quando ela está fazendo atividade física e está... Mas, na verdade, ela está oxigenando menos. Ela está, talvez, removendo mais gás carbônico, pode ser que ela sinta um pouco menos vontade de respirar, mas, na verdade, ela está oxigenando menos os tecidos. Tanto é que você nunca vê um maratonista correndo dessa forma. Uhum. O cara está dando o máximo, ele está respirando o quanto o corpo dele está pedindo para manter o nível de gás carbônico no nível fisiológico. Uhum. Mas ele não vai ficar... Isso... Normalmente já é um sinal de que a pessoa não tá fazendo... Quando alguém passa assim, correndo por você na rua, tu já vê que o cara tá respirando errado. Ou tá no sprint final ali, já tá lutando fisiologicamente, né? Mas ele tá já respirando errado. O nível fisiológico é o quanto seu corpo pede. Aumentou a carga de atividade física, seu corpo vai pedir para respirar mais. Mas se respirar além disso, você baixa demais o gás carbônico. Tá. E a sua tolerância, aí vem a questão, né? Você pode desregular a sua tolerância. É a mesma coisa, a pessoa está acostumada só com calor. Quando ela vai para um ambiente qualquer, seja um pouquinho frio, ela vai morrer de frio, porque a tolerância dela ao frio está baixa. Mesma coisa, a pessoa está acostumada a respirar muito. Remover muito gás carbônico. Quando ela fica numa situação que ela precisa aprender respiração ou fazer uma atividade física, aumentou um pouquinho o gás carbônico, ela já fica desesperada para respirar. Bacana. Então aí, falando de respiração e dicas, que você, o tipo de respiração dentro do que a gente falou, a gente pode aconselhar pro camarada ali, para 2 situações. Vou fazer uma prova, o cara vai fazer o Enem, fez o Enem agora aí, essa garotada que assiste a gente. Uma técnica de respiração para ele se acalmar, e se preparar e se concentrar para esse tipo de prova, e uma emergencial. Tô vendo que a pessoa tá ali ansiosa, tendo quase uma crise de ansiedade, uma outra técnica que você indicaria ali para essa pessoa trazer? Então, a do dia a dia, respirar pelo nariz calmamente. Quase imperceptível. Se eu botar a mão aqui, eu nem sinto o ar saindo. Essa respiração que você está tendo agora, exatamente. E muitas vezes a gente, para pensar, estou respirando pelo nariz, estou respirando pela boca, demora. Você tem que esperar o ciclo, né, acontecer para você saber. Então, uma maneira simples de saber se você está respirando pelo nariz é a posição da sua língua. Se a sua língua estiver um pouco mais apontada para o dente, a ponta ali um pouco mais para o dente, tenta respirar pela boca com a língua apontada para o dente. É mais difícil. Então, se ela estiver posicionada ali, muito provavelmente você está respirando pelo nariz. Então, a posição da língua já ajuda nesse sentido. Se ela estiver apoiada no assoalho da boca ali, relaxada aqui, aí você já corre o risco de estar respirando pela boca. Só de você apontar a língua para o dente incisivo superior, você já muda a maneira que você está respirando. Então, muitas vezes quando você está ansioso e está em pânico também, você acelera o ritmo da respiração. Você fica... Então, você conseguir baixar esse ritmo é importante. Então, tá ansioso, tenta respirar suave pelo nariz, tranquilo. Agora, se realmente entrou em pânico e o negócio disparou, saiu do controle, aí você pode fazer essas de respirações mais profundas. Solta o dobro do tempo que você leva para puxar. Puxou em 4, uma um pouquinho mais profunda, solta em 8. Puxou em 5, solta em 10. Falando de segundos aí. Segundos. Aí você pode soltar, pode até... Se você não estiver confortável, estiver congestionado, está difícil respirar pelo nariz, pode respirar pela boca. Pode soltar pela boca também, travando a língua atrás do dente, que você controla mais a saída de ar. E isso vai fazer com que você estimule o nervo vago e diminua a frequência cardíaca, que é importante para você se acalmar. Então, outra maneira é você, em vez de contar os segundos, você tenta achar um local que você sinta as suas pulsações, né? Pode ser aqui, aqui ou aqui. E vai contando as batidas do coração. Então, vou puxar em 4 batidas do meu coração e vou soltar em 8. Aí você cria uma comunicação com o seu coração ali também e te ajuda a acalmar.
Mas é basicamente para se acalmar expirações mais profundas. Inspirações bem lentas e expirações mais lentas ainda, o dobro do tempo das inspirações. Show de bola. Você falou aí no começo sobre treinamento, sobre esse início. Eu penso num mundo onde é cada vez mais interessante que a gente tenha uma mentalidade forte, autônoma, para enfrentar as adversidades. Nem sempre a gente tem ali um coach, um treinador, alguém para dizer, vai ficar tudo bem, é isso, tá tudo bom. É sempre bom te ter orientações, mas é fundamental que a gente tenha muito dessa autoliderança, esse autoconhecimento. Como é que são os seus treinamentos? Tem alguém que te faz treinamento com você ali no dia a dia? Precisa de alguém ali que esteja te Então, regulando? ao longo da minha carreira, assim, eu tive vários mentores, né? Pessoas que eu tive contato, fiz curso, aprendi os métodos, mas eu sigo como meu próprio treinador. A apneia é um esporte ainda um tanto amador, né? Comparando assim com outros esportes olímpicos e tudo, né? Que você tem treinadores, estruturas especializadas, né, naquilo. O atleta simplesmente segue aquilo que o treinador tá orientando. Mas a gente vê assim que no cenário mundial são pouquíssimos atletas que têm isso, né? Geralmente atletas eles vão montando o próprio treinamento. Claro que a gente também ainda a ciência do nosso esporte ela ainda é muito incipiente. Então, por exemplo, na musculação, se você vai lá e o professor passa uma série, sei lá, de 8 a 12 repetições, isso tem um fundamento. Fizeram um estudo com milhares de pessoas e viram que para ganho, para hipertrofia, tu vai 8 a 12 repetições até a falha, sei lá, 3, 4 séries de cada aparelho. Que isso dá mais resultado em menos tempo do que se o cara, sei lá, fazer não sei quantas mil repetições e menos peso, enfim. Tem uma lógica para ganho de força, um pouco menos de repetição, mas na apneia essas lógicas elas são muito empíricas. Não tem estudo científico respaldando. Então é muito baseado na experiência dos próprios atletas. Tentativa e erro. E a gente tenta copiar as fórmulas dos bem-sucedidos. Então, o cara foi campeão mundial, recordista mundial, como é que ele faz? Ele faz dessa maneira. Então vou tentar seguir mais ou menos o que ele está fazendo. Mas, em geral, aquela técnica funciona para todo mundo. O que eu quero dizer? Não tem ninguém assim despontando que faz uma técnica muito diferente do que a boa parte faz. Então, os atletas, eles têm os segredinhos dele, né? Cada um tem... Seu pulo do às gato. vezes eles não liberam, não é tão acessível. Mas, de modo geral, você consegue acompanhar os principais métodos de treinamento. Hoje a informação está muito disponível, né? Você consegue seguir essas pessoas, ver o que eles estão fazendo. Tem livros, tem cursos, né, que você pode fazer. Mas como eu falei, assim, até estava conversando com você no café antes, nós, seres humanos, a gente tem um grau de parentesco muito grande. A gente é da mesma espécie, a gente tem um DNA muito parecido, nossa genética é muito parecida. Então, a maioria dos estímulos que funcionam, né, para uma pessoa, apesar das individualidades, de maneira geral, vai funcionar para outra pessoa também. Então, não tem muito mistério. Assim, o importante é você conhecer quais são as variáveis que estão em jogo e que interferem no seu resultado. Então, por exemplo, a cor da minha sunga vai interferir no meu resultado na apneia na água? Não. Até onde a gente sabe, isso não tem nenhuma relação. Agora, técnicas de respiração, conseguir aumentar a minha capacidade pulmonar, então, exercício para os músculos respiratórios, exercício de alongamento para a caixa torácica, maneiras de você manipular o seu metabolismo, conseguir diminuir um pouco o metabolismo para ter um consumo menor de oxigênio. E aí você tem estratégias de dieta, que a gente pode até comentar sobre isso. A parte técnica, quando a gente está falando de apneia em movimento, né, que apneia são várias modalidades. Tem a apneia de quem fica mais tempo sem respirar, a apneia de quem vai mais fundo, né, com nadadeira, sem nadadeira, puxando o cabo. Quais são as especialidades, assim? Eu acabei me especializando nas modalidades de piscina, que são a apneia estática, a apneia dinâmica com nadadeiras e sem nadadeiras. É onde eu tenho me destacado mais e é mais acessível para treinar também, né?
Lá fora, você tem condições em alguns lugares do mundo que te permitem um treino melhor para profundidade. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essas condições. Então, fica muito limitado. A nossa plataforma continental é muito extensa. Para você achar profundidade, por exemplo, maiores do que 50 metros, você tem que navegar muito para fora, estar no ambiente, no mar aberto, correnteza, longe de um socorro, se precisar. Que vai influenciar no teu resultado. Então, para quem tem resultado mesmo em profundidade, acaba se mudando para um lugar que tem essas condições, tipo no Egito, no Caribe, no Mediterrâneo, e faz ali um estágio de meses ou anos para desenvolver adaptações necessárias para a profundidade. Mas como é que é essa rotina de ser o autotreinador, né? Se tu acordar de manhã e falar que não vai, ninguém vai te ligar. Ó, tem que treinar. Como se dá essa disciplina de você, como você falou, tem seus mentores, né? Teve seus mentores, aqueles caras que dão os pulos do gato, que eu sou super a favor, até afinal tenho meu coach lá. E acredito muito nisso, né? De como às vezes um segredinho, ó, isso aqui eu já fiz e dá certo e você experimentou. Mas o dia a dia é contigo. O dia a dia é você ali, se regulando a tua dieta. Se você fugir, é você mesmo que vai mensurar. No máximo que você vai ter um clique lá que há tantos meses, que se você não bater um resultado com um patrocinador. Como é que você trabalha a tua mentalidade para poder vencer aquele dia que dá indisposição, aquele dia que você comeu mal e não tá sem saco? Então, primeiro assim, é um esporte que eu gosto. E eu procuro fazer o meu treinamento, apesar de, assim, muitas vezes é necessário você lidar com desconforto. Não tem jeito. Se você quiser chegar em um nível mais top, alta performance, você vai ter que lidar com desconforto. Só que o desconforto, ele é muito grande para quem não está acostumado. Se o seu cérebro não está acostumado com um treino mais intenso, né, ele vai rejeitar muito aquilo. Ele vai entrar muito no modo... Ele vai identificar aquilo como uma ameaça. Vai gerar medo, ansiedade, vai fazer com que você queira acabar aquele treino logo, você vai embora. Mas à medida que você vai provando, aí tem que ser passo a passo, tem que ser step by step, e tem que ter um treino de base muito grande também, que a gente faz muito volume em baixa intensidade. Não é toda hora fazendo alta intensidade. Então é muito volume em baixa intensidade, para de vez em quando, sei lá, 80% em baixa intensidade, 20% a intensidade mais alta. Para quando você botar mais intensidade, o seu corpo também não se assustar tanto com aquilo. Igual uma corrida. Se o cara nunca correu, ele começa a dar tiro de 5 km, 2 km, 3, 200 metros, a perna dele já não aguenta. Agora, se ele faz o treino aeróbico ali, num pace bem devagarzinho, faz vários quilômetros assim por semana,